Andersen sem palavras. Histórias do Andersen. Hans Christian Andersen. O pai das histórias infantis, um ídolo dinamarquês, né? Tem estátuas do Andersen na Dinamarca, espalhadas em quase todas as cidades da Dinamarca, né? É uma veneração que eles têm pelo Andersen. Tem. Ele escreveu mais de 200 contos. Mais de 200 contos. E alguns deles são célebres, né? São os famosos, Patinho Feio, Soldadinho de Chumbo, que foram nossos escolhidos, né? E tem mais outros contos. Nesse espetáculo tem A Menina dos Fósforos. A Menina dos Fósforos, esse também é famoso. Esse é mais famoso, não tanto quanto Soldadinho, mas razoavelmente. Por exemplo, isso com o teatro de sombras, né? Que é uma técnica, na volta que a gente estava falando, uma técnica, presume-se que seja chinesa. Isso, uma técnica antiga, né? Antiquíssima, né? Os chineses começaram lá pelo século I ou II antes de Cristo, né? Teve toda uma trajetória dessa técnica, né? Que uns monges que fugiram de lá, chegaram no Oriente Médio, aí se espalhou ali pela Turquia, né? Aí da Turquia teve até um teatro de sombras característico que chamava Karagós, aí depois entrou ali pelo Mediterrâneo, Itália, França, e aí, olha só, onde deu o teatro de sombras. Na França teve uma evolução, depois teve uma técnica que se chamava de lanterna mágica, e essa lanterna mágica eram silhuetinhas que iam passando, e as pessoas davam uma olhadinha ali no buraquinho e viam uma historinha, né? E depois da lanterna mágica, aonde deu o teatro de sombras? No cinema e na fotografia. Exatamente. Que é baseado no mesmo princípio, né? Da luz que vai no anteparo e vai do outro lado, né? Quer dizer, no caso a sombra, né? Mas o cinema e a fotografia basicamente tem esse princípio. Né? A Cássia, você trabalha com teatro de sombras há quanto tempo? Então, esse é o meu primeiro trabalho, né? Isso, eu já trabalho com o João, nós temos um outro espetáculo que também usa técnica de animação, mas não tinha sombras. E aí eu também aprendi muito com o Valtinho, né? Eu imagino que seja uma técnica, não sei, essa coisa da manipulação. Vamos mostrar aqui uma figura, por exemplo. Por exemplo, esse daqui é outro conto, o sapo. Que essa aqui, na verdade, agora que eu estou vendo que eu não trouxe o sapo, eu trouxe a mãe sapo. Mas ele está aqui também. Eu trouxe ele, eu sabia que eu tinha pego, mas é o sapo. E aí o Walter, ele faz essa estrutura para você poder virar. Então você manipula, aí você pode trocar de lado, vira para cá, vira para lá. Alguns têm esse movimento e alguns são fixos mesmo. A Roberta está quase quebrando lá. E outros não mais ainda. Estou testando a firmeza, a durabilidade. E isso, assim, se vai virar ou não vai, depende do que a figura vai fazer no roteiro. No roteiro, tá, na série. Então, assim, Valtinho, eu preciso de Precisa que ela vire, preciso de movimento. Que as pernas movimentam ou não. E aí, diante do roteiro... Que material é esse, Valtinho? Olha, ele chama PVC rígido, é uma espécie de acetato. É transparente, né? Ele é transparente. É uma espécie de acetato, só que é um pouquinho mais barato que o acetato. Então a gente acaba utilizando esse, mas dá o mesmo efeito que o acetato. Você desenha no papel primeiro? Então, o desenho. Primeiro veio o roteiro. Depois, o que eu fiz? Eu conversei com a Regina Pessoa, que também está dentro desse projeto. Ela que fez os desenhos para o Walter fazer as figuras. E ela não só fez o desenho, porque não basta só desenhar. Você precisa desenhar pensando na sombra. Porque o que você vai vazar e o que vai ser acetato para ser colorido e o que vai ser papel rígido para ficar preto. Então, essa pessoa que foi a Regina... Como é o caso desse aqui, por exemplo, que é um trem. Então, ela que foi definir, não, então o banco tem que ser acetado. É uma outra visão, né? Você já tem que ter de antemão essa visão. Essa ideia. É um roteiro cinematográfico, né? Você tem que ter a cena na cabeça. Você quase faz um quadro a quadro, né? E aí, se não tem esses cortes aqui, né? Se ela não pensa nisso, não tem a passagem de... Quando eu terminei o roteiro, eu procurei os dois. O Walter para fazer as figuras e a Regina. Aí, a Regina foi fazendo os desenhos
E aí eu fui entregando pro Valtinho e o Valtinho... Agora, essa tela que a gente está vendo é uma tela portátil que você usa para fazer apresentações em ambientes mais íntimos como este que nós temos. Intimista. No teatro você usa uma tela maior. No teatro... Isso muda a questão, por exemplo, você usa a mesma vareta numa tela maior? A mesma vareta. O que muda? É a tua distância da luz? A distância da luz, o teu próprio espaço para trabalhar. E também no caso do cenário, que é em acetado, aí eles têm que ser do tamanho daquela tela. Adequado à tela. Adequado à tela. A gente tem aí uns trechos do Patinho Feio. Vamos dar uma olhada? Vivi, bota o Patinho Feio para a gente colocando aqui. Eles vão explicando para a gente como é que as coisas acontecem lá no teatro, onde vocês estão fazendo, no Cacilda Becker. Essa é a tela grande, né? Aí você tem a bola colorida, por exemplo, né? Por exemplo, quem definiu a bola colorida foi a Regina. Eu falei, quando eu contei a história para a Regina, João, então tem que ter cor, o cenário é colorido, então os patinhos, então a gente trabalha com couro. Por exemplo, ali a gente está vendo, tem uma cerca, tem as árvores, isso está fixo. Fixo, é o cenário. O que é boné, o que é figura móvel são os patinhos. Esse cachorro que aparece esse cachorro, por exemplo, não tem no roteiro, né? Você inventou esse cachorro. Eu inventei esse cachorro. Ele mexe a boca. Ele mexe a boca. Eu inventei esse cachorro e aquela cerca. Essa é a nossa... aí vem uma sombra. É a noite. É a noite que hoje... Como é que você faz essa noite aí? Essa noite nós entrávamos com uma... Porque já mudamos a noite. Agora está mais sofisticada a nossa noite. Uau. Essa noite esse vídeo não é o vídeo que está no teatro, mas é quase o mais atualizado, né? Mas nós resolvíamos à noite com um filme que ia subindo. Olha, ia dar uma luz, né? Estava sendo projetado. Por exemplo, eu vi quando apareceu esse cisne, né? Ele apareceu como se fosse um zoom, né? Isso aí. Da frente. Isso foi uma pesquisa que nós fomos fazer, que nós descobrimos assim, que precisava de uma transformação. O patinho feio, no último fase de crescimento dele, precisava virar cisne. E como que a gente foi tentando várias maneiras. E aí que a gente acabou descobrindo isso de história, e depois... Isso tudo você regula na distância? Na distância. Isso, porque a fonte de luz é fixa. Então, se você aproxima da tela, ele acaba tendo o tamanho real. Se você distancia da tela e aproxima da fonte de luz, aí cresce. É a sombra, né, que cresce. Perde a nitidez. Vamos ver como é que eles montam aqui. Quer dizer, são centenas de figuras, eu imagino, né? O espetáculo inteiro tem mais 100 figuras. Tem cabides assim, se vocês forem lá, eu mostro para vocês. As figuras ficam todas penduradas. Todas penduradas. Sapo com a borboleta, com a sequência. Aí fizemos essa organização, bolamos uma estrutura para poder facilitar esse fluxo. Porque não tem pausa entre um conto e o outro. Então, vai entre um conto e entre o outro. E mesmo nessa tela maior, são só eles dois que manipulam ou são mais pessoas? Não, mais duas pessoas. Eu até tentei com 2 pessoas, mas cada semana tinha que trazer mais uma, porque não dava conta. Nós vamos baixar, vocês que estão assistindo agora, não estranho, não é que queimou as lâmpadas, não. A gente vai baixar as luzes tudo para dar mais destaque aqui para a tela. Vamos ver. Essa é uma figura. Agora, tem uma delicadeza na manipulação também, claro, né? E cada figura você vai descobrindo um tipo de manipulação diferente, né? A bailarina, ela tem um certo movimento, ela movimenta os braços, né? Essa é da história do Soldadinho de Chumbo, claro, né? O soldadinho que tem uma perna só. Eles dançam, né? E essas varetas, menina, às vezes tem que ter uma firmeza na manipulação, para não tremer a figura, né? E a sensibilidade, né? A interpretação, vamos dizer. Exatamente, né? Você tem que interpretar, né? Tem que interpretar. Porque não é... Dentro daquele personagem. Você tem que projetar aquilo. E como que você vai interpretar? Você tem que descobrir o que aquela figura de fato... tem a possibilidade. Qual é a possibilidade de movimentação que ela tem? Né? Qual que ela tem e o olho, assim. Tem figuras que você precisa... Olha, que lindo! Figuras que têm a articulação, o olho, assim, é fundamental. Olha que barato.
Essa é do conto da menina dos fósforos. Essa é a menina, ela está num dos sonhos Nesse dela. caso, olha, o Walter está manipulando sozinho as duas figuras. Manipulando sozinho as duas figuras. Que já é estratégico diante da configuração lá dentro, a logística lá dentro. Precisava de uma pessoa só para manipular essa figura. Esse é o peixe que engole o soldadinho de chumbo? Esse é o peixe. Ele mexe a boca, né? Mexe a boca. Então. Tem uma articulação. Tem uma articulação. Olha lá. Ele engole. Que barato. É uma coisa tão simples, aparentemente. Mas é a sofisticação no fazer e no manipular. Né? E é encantador. Uma coisa assim. Esse é o sapato que eu te falei, da representação a representação da figura do namorado, feminina, dos namorados. E essa é a segunda fase, quando a bola fica encalhada. Ela está debulhada. Tudo estropiado. Muito bom. Essa bota já é outra história, né? Essa bota é do sapo. Tem que ter um ensaio muito preciso de quem manipula o quê, não é isso? Nós ficamos 1 ano ensaiando. 1 ano. Não todos os dias. Cruza as varetas. Não todos os dias, mas o processo de ensaio foi 1 ano. 1 ano. Para descobrir todos os contos. As possibilidades e a forma prática de fazer isso. E como resolver, porque como resolver. O conto eu visualizei porque foi meu primeiro espetáculo, minha primeira experiência de dirigir com sombras. E eu visualizei o roteiro muito como cinema. Certo. E aí, quando veio as figuras... isso aí que o Walter estava falando. Isso. À medida que você aproxima da luz... A imagem estoura. A imagem estoura, ela aumenta, tal, dá essa impressão de zoom. Olha aí. É cinema. Só que não tem os artifícios de uma câmera, de cinema. E aí nós tivemos que descobrir como faríamos para resolver naquele roteiro, por exemplo, do cisne. Como que um cisne vira outro? Se é animação ou se é cinema, você estoura uma figura e já entra. Como que a gente resolve isso na tela? E tudo isso a gente teve que fazer uma pesquisa mesmo. Legal. Olha o trem, que legal. Esse trem você usa bem como zoom na historinha, né? Esse trem estoura a tela, né? É uma figura que eu trouxe para fazer uma metáfora do tempo, né? O trem que leva as pessoas e traz pessoas na nossa vida. Maravilha, lindo trabalho. Parabéns para todos, porque o espetáculo não é só de quem idealiza, mas também de quem manipula, porque sem isso... De quem faz as figuras, tudo junto mesmo. E a trilha, nós temos a trilha, tivemos o presente de ter a trilha do André Bujanra e do Dudu Moreira. Que bom, parabéns.